Mostra sua UFMG. Oi, gente, está começando o videocast da Mostra Sua UFMG. Um bate-papo para a gente conhecer um pouco mais sobre os 91 cursos de graduação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Beatriz Abraão e estão aqui com a gente hoje a professora Silvia Araújo, do curso de Educação Física, que vai falar um pouquinho mais sobre tanto a modalidade de licenciatura quanto bacharelado. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Beatriz. A professora Ana Cristina, do curso de Fisioterapia, bem-vinda. Obrigada. E a professora Simone Almeida, do curso de Terapia Ocupacional. Isso, Beatriz, muito obrigada pelo convite. Então, gente, a gente tem que ter em mente que os 3 cursos são de uma única unidade aqui da UFMG, que é o EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Professora Silvia, como eu mencionei, o curso de Educação Física tem 2 modalidades, né? O estudante ele já escolhe no momento do SISU qual a modalidade que ele quer ingressar aqui em Educação Física e qual que é a diferença entre essas 2 modalidades, porque acaba que são 2 cursos diferentes, né? Então, Beatriz, nós temos o curso de licenciatura e bacharelado, só que nós temos 3 entradas, na verdade. Nós temos a entrada do diurno, né? E nós temos também a entrada no noturno. No diurno, nós temos a entrada para o bacharelado e licenciatura. Então, no momento que o estudante vai escolher, ele tem que optar por licenciatura ou bacharelado, ok? Então, até começar a nossa reforma, por enquanto, ele vai ter que optar no momento que ele fizer a sua opção lá no SISU. E qual que são as diferenças entre a licenciatura e o bacharelado? Então, Beatriz, a licenciatura, o estudante, ele tem um corpo de conhecimentos para quando ele sair, né, ele se tornar um egresso, ele vai atuar na educação básica, em todas as suas dimensões, seja gestão, seja na própria educação ali, ministrando conteúdos, tudo mais, né, no conteúdo educação física nas escolas. Já o bacharelado, esse nosso egresso, ele tem eu falo que é um leque de oportunidades, né? Nós temos oportunidades de trabalhar em academias, em clubes, treinamento de alto desempenho, iniciação esportiva. Então, a gente pode pensar fora do espaço da educação básica, que é a atuação do licenciado, né? Fora desse espaço, então, é a atuação do estudante que vai fazer o bacharelado, né? O nosso egresso, que será um bacharel. E, professora Ana, a fisioterapia, assim como a educação física, está voltada para a saúde, né? Para cuidar da saúde humana. A gente pode falar um pouquinho sobre a atuação desse profissional fisioterapeuta? Essa atuação está mais ligada com a reabilitação ou tratamento físico, ou ela é ampla? A gente pode pensar em um aspecto mais amplo da saúde? Sim, Beatriz. A atuação do fisioterapeuta ela é mais ampla, né? Ela é ampliada. O fisioterapeuta ele pode atuar tanto de forma preventiva, quanto na forma educativa, né, com ações de educação à saúde, e também na forma de reabilitação. Então, existem vários campos de atuação para o aluno que vai, né, cursar esse curso. Ele pode atuar, por exemplo, em unidades de saúde básica, né, atuando com essas ações preventivas e educativas. Ele pode participar de clubes esportivos, na área de prevenção de lesões ao esporte. Ele pode atuar dentro da atenção especializada de diferentes áreas. Então, a gente tem a área da saúde da mulher, pediatria, geriatria, a fisioterapia esportiva e a ortopedia, uma área neurofuncional, tanto da criança, quanto do adulto, quanto do idoso, a geriatria, são várias áreas, né, ergonomia, cardiovascular, respiratório, e dentro dessa atenção especializada, ele também pode atuar na rede hospitalar. Então, na rede hospitalar, ele também pode estar dentro dessas diferentes especialidades. A gente tem aí o foco principal, a área cardiovascular e respiratório, dentro da unidade hospitalar. E além desses campos de atuação do profissional, ele também pode ser um pesquisador, ele pode atuar na área da docência, né? Existe um vasto campo de oportunidades aí para o fisioterapeuta.
E, professora Simone, a terapia ocupacional também está na área da saúde, mas a gente pode dizer que a terapia ocupacional está mais relacionada entre a relação das pessoas com as atividades do cotidiano, por exemplo? Como que é as especificidades da terapia ocupacional? Isso, Beatriz. Então, o terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde, mas a profissão estabelece interfaces com a assistência social, com a educação e com a cultura. Né? E, de fato, o terapeuta ocupacional, ele avalia e intervém a partir da relação da pessoa com suas ocupações, principalmente aquelas ligadas ao autocuidado, ao trabalho ou outra atividade produtiva, ao brincar e ao lazer. Né? Então, a gente lida com esse cotidiano. Então, esse nosso, né, cliente, usuário, paciente, ele tem ali, né, muitas vezes uma condição de saúde e que ela impacta essa rotina. Então, nossa intervenção vai se dar nessa, né, nessa condição, nesse impacto gerado no dia a dia, e a gente busca aí promover a autonomia dessa pessoa, desse sujeito, a saúde, a participação e a inclusão social. Né, esse nosso trio aqui comunga, né, de várias, eles têm afinidades, né? Então, como a professora Ana disse, a terapia ocupacional também vai atuar, o público dela desde a criança, né, o neonato até o idoso. Então, abrange aí todas as faixas do desenvolvimento, as faixas etárias, né, do desenvolvimento humano. A gente também tem uma diversidade de cenários, né, de atuação, assim como também a professora Isabel trouxe. Então, hoje a gente tem uma parceria, né, nosso curso construiu uma parceria muito grande com o SUS, com a PBH. Os estudantes estão inseridos nas práticas e nos estágios, principalmente na política pública, nos campos da política pública. Né, e daí a gente tem as UBS, as unidades básicas de saúde, né, passando pelos serviços como os CAPs, né, que são do âmbito aí da saúde mental, da reforma psiquiátrica, os centros de reabilitação, como os CREABs, também atuamos nas unidades, na dimensão hospitalar, né, então, assim, é um campo amplo, né, e diverso. E agora, professores, uma pergunta geral para vocês três. Como que vocês diriam que é o perfil do estudante de cada curso? Se tivessem algumas características para descrevê-los, assim, quais características seriam? Ok, então eu diria que, né, a terapia ocupacional predominam as mulheres. No curso de terapia ocupacional predominam as mulheres também, principalmente, né, mais jovens, a faixa etária é essa, né, do 18, 20 anos, mas já há algum tempo a gente tem lidado com pessoas mais maduras, com mulheres também mais maduras e que já vêm com uma experiência, muitas vezes de uma outra profissão, né? Então, assim, vai ficando uma interação mais interessante, mais diversa, mas acho que seriam isso, são mulheres, né, a maioria jovens, mas já com o ingresso de outras, né, e também homens, né, também mais adultos interessados por uma segunda opção de curso, né. E no curso de Educação Física, professora? Então, Beatriz, eu posso separar o diurno do noturno. Ótimo. Né? E no diurno, a gente vê aqueles meninos que entram no primeiro período, eu sou professora de primeiro período, amam esporte, atividade física, então, geralmente eles vêm em busca de dar continuidade àquele desejo, né? Teve uma excelente educação física na escola, ou então está inserido no treinamento de alto desempenho. Nós temos muito ex-jogadores de futebol, nadadores, mas não quer dizer que esse só é o perfil, mas eu posso dizer que é a maioria. Já no noturno, é bem interessante, Beatriz, porque noturno nós temos muitos estudantes que já concluíram outro curso, né? E estudantes também que são trabalhadores. O diurno nós não temos tanto esse perfil, mas no noturno nós temos estudantes que têm a possibilidade de realizar o curso, né? E também tem esse desejo pelo esporte, atividade física, e aqueles que já fizeram um curso superior e estão fazendo um segundo.
Interessante ressaltar, Beatriz, que no curso noturno nós temos muito militares. Sim, do bombeiro, exatamente para atuar como um profissional de educação física no ambiente de trabalho. Nós temos da aeronáutica, do exército, da polícia militar. Isso é bem interessante, levar esse conhecimento para as instituições militares também, né? E em relação ao gênero, interessante que eu vou contar uma historinha, né? Que uma vez eu entrei na sala de aula e eu falei assim, onde estão as meninas? Tinham 5 meninas, e ingressam 30 alunos, né? 30 estudantes. Então, eu posso falar que os meninos dominaram aquele espaço, né? E já teve também turma que só a grande maioria de meninas e poucos meninos, tanto é que nós temos uma tradição na escola de educação física que é nomear as turmas, né? Então, as turmas que tem muitas meninas, os meninos chamavam de harém, então o nome permanecia, ou então, sabe, sempre tem uma relação assim pelo número, mas é bem variado, é bem interessante mas a gente pode ver que o curso de educação física tem uma paridade aí entre os gêneros. Que legal. E no curso de fisioterapia? Bem, no curso de fisioterapia a gente tem um público predominantemente jovem. A gente tem muitos alunos que realmente entram com 18 anos, né? Um perfil bem jovem do curso. Anteriormente, a gente tinha um público mais predominantemente feminino, nossas áreas são muito afins, né? Mas hoje, principalmente com a mídia, né, a respeito da fisioterapia esportiva, a gente tem um número muito grande de meninos com esse interesse também, mas os interesses são diversos por causa das áreas de atuação. É muito importante, assim, além desse perfil, né, do estudante ser jovem, é importante que ele tenha um perfil específico de sempre buscar um bom conhecimento, né? Então, assim, é um estudante ativo em busca daquele seu conhecimento, que ele seja crítico, que ele reflita a respeito, né, de todas as suas ações, tanto para fazer uma avaliação quanto uma intervenção, que ele busque sempre ser pautado numa evidência científica. É um perfil de um aluno que busca sempre, tem uma sede do saber, né? Eu acho que esse é um perfil bem característico do curso de fisioterapia. Professoras, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que a UFMG oferece, né? Porque são muitas, é uma das universidades maiores e mais qualificadas do país. Então, professora Silvia, o curso de Educação Física, quais são as oportunidades dentro de licenciatura e também do bacharelado? Então, Beatriz, eu não consigo, muitas vezes, separar oportunidades da licenciatura e do bacharelado dentro dessa universidade, né? Eu vou começar pela extensão. O nosso curso tem uma tradição de receber o maior número de beneficiários nos nossos cursos de extensão. Então, nós temos cursos de referência para a terceira idade, para jovens. Então, esses espaços de prática para os nossos estudantes, aplicação do conhecimento lá na prática, eles têm possibilidades de serem voluntários nesses projetos, eles podem ser bolsistas nesses projetos, né? Então, isso vai agregando conhecimento para ele. Uma outra oportunidade que nós temos lá dentro da EFETO, que temos espaços também de multiusuários, a educação física muitas vezes participa de algumas tarefas nos laboratórios de fisioterapia, de terapia ocupacional, até que nós estamos no mesmo espaço, né? Então, nós dialogamos muito juntos. Então, na pesquisa, nós temos muitos laboratórios que os estudantes, não só como pesquisadores, né? Eu falo que são os pequenos pesquisadores, mas eles têm a possibilidade de serem voluntários nas pesquisas. Falo que aprender também, sendo voluntário, é importante, né? E lá, ser submetido a uma pesquisa do mestrando, de um doutorando, de um pós-doutorando, né? E dar continuidade também. Depois ele busca uma iniciação científica, pode ser uma iniciação científica voluntária, pode ser uma iniciação científica
sendo Bolsista. bolsista, né? Eu sempre estimulo os meus alunos. Como eu disse anteriormente, eu sou professora de primeiro período. E eu falo com os nossos alunos, nós temos que vivenciar a universidade como um todo. Nós temos que participar de festas? Temos. Mas nós temos que participar da extensão, da iniciação científica, uma possibilidade que eu falo que é de extrema importância, principalmente para a licenciatura, que é o nosso programa de monitoria na graduação, o nosso PMG. Inclusive, a senhora fez a graduação aqui no UFMG e a monitoria foi muito importante para você, né? Foi. Então, eu fui monitora de um professor, hoje ele já é falecido, foi até meu patrono, professor Reginaldo. E o professor Reginaldo me mostrou o que era docência. E a partir daí eu falei assim, eu quero isso para a minha vida. Então, a partir do momento que eu me formei, eu fui buscando espaços para que eu pudesse agregar na minha prática e que eu pudesse também voltar à universidade enquanto docente. Então, eu formei aqui em 1991, né? Já tem um tempo, e eu fiz a especialização na UFMG, fiz mestrado, fiz o doutorado aqui na UFMG. Então, a minha casa. Então, falar de vivências, do que as possibilidades que o estudante tem aqui, né, eu posso falar com uma certa categoria, né, porque eu vim do PMG, né, do Programa de Monitoria, e hoje eu sou professora exatamente porque esse professor me estimulou à docência. Ah, que legal. Professora Ana, a fisioterapia ela tem parceria com clínicas e também com o hospital aqui das clínicas da UFMG, né? Você pode falar um pouquinho sobre essas parcerias e também sobre os projetos de extensão da fisioterapia? Sim, então, o curso de fisioterapia, dentro da fase onde esse aluno está na prática profissional, né, mas ao final do curso, na fase de estágio curricular, a gente tem parceria, tanto com o Hospital das Clínicas, quanto redes privadas, por exemplo, a gente tem parceria com redes públicas, né, como o Hospital da Polícia Militar, eles têm a oportunidade de fazer estágios também no Hospital Risoleta Tolentino Neves, que é da rede pública. Então, esse aluno, ele consegue vivenciar de uma forma mais próxima, né, do mercado de trabalho. Então, a gente tenta sempre integrar o conhecimento que ele tem no ensino com o mercado de trabalho atual, para que ele não fique tão... não tem uma disparidade entre aquilo que ele está aprendendo na graduação e aquilo que é realmente necessário no mercado de trabalho. Então, além das oportunidades de estágio que existem na própria UFMG, então nós temos um laboratório de prática na própria EFETO, que é o Fisiolab, onde esse aluno ele consegue vivenciar o seu estágio nas diferentes áreas de atuação. Esse laboratório de prática, ele é multiprofissional, né? Ele é multidisciplinar, na verdade, ele tem ali várias disciplinas. O aluno da fisioterapia, ele também tem a oportunidade de fazer um estágio no LAPREV, que é um laboratório de prevenção a lesões esportivas, que acontece também na UFMG. Ele tem muitas oportunidades ali. Em relação aos projetos de extensão, os projetos de extensão, para o aluno que ainda não conhece, ele é um projeto que visa integrar a universidade com a comunidade, né? Ele visa ter uma comunicação que a gente chama uma comunicação dialógica, né? Das duas partes, tanto comunidade quanto universidade. E aí esse aluno, ele também tem como experiência vivenciar cenários de prática clínica no atendimento à comunidade. Então, existem muitos projetos de extensão, projetos de extensão que atendem crianças que têm alguma deficiência, ou que sejam projetos em parceria com a terapia ocupacional. Nós temos um projeto de mais de 30 anos que funciona no Hospital das Clínicas, que é um projeto que hoje integra a fisioterapia e a terapia ocupacional, onde a gente acompanha o desenvolvimento de crianças prematuras. Ele é um projeto referência no Brasil, porque ele acompanha esse desenvolvimento durante os primeiros 7 anos de vida, e não existe nenhum outro serviço aqui no Brasil que faz esse acompanhamento. A gente tem projetos de extensão, então, na área de saúde da mulher, onde existe um atendimento a gestantes, que também
serviço um pouco inovador aqui, né? A gente tem poucos locais que oferecem esse tipo de serviço. Nós temos projetos no Hospital das Clínicas de cardiovascular, de reabilitação cardiovascular de pessoas que foram submetidas, tiveram, por exemplo, um infarto. Temos hoje um projeto muito interessante na área de respiratório, que funciona lá na EFETO, que é o de reabilitação, e que foi referência durante o período do Covid. Hoje eles fazem a reabilitação de pessoas que, né, tiveram Covid. Eu estou tentando lembrar para não esquecer nenhuma área específica. Nós temos projetos... Eu estou pensando, tem muitos projetos em comuns com a terapia ocupacional, tem projetos que envolvem o atendimento de crianças com transtorno do espectro autista, onde a fisioterapia e a terapia ocupacional trabalham em conjunto. Tem as extracurriculares também, né, professora? Isso. As ligas acadêmicas. Isso, as ligas acadêmicas, que são ligas formadas pelos próprios estudantes, onde eles têm oportunidade de buscar mais, né, por iniciativa própria, aquilo que eles desejam aprender mais, né? Então, a área que eles escolhem ter um maior conhecimento, né? O nosso objetivo é formar um profissional generalista. Porém, um aluno, ele vai buscando mais conhecimento na área que ele deseja. E as ligas acadêmicas têm permitido uma grande oportunidade de interação entre os cursos, né? Então, não só com os cursos da EFETO, mas de outros espaços da área da saúde. Então, existem ligas afins com outros cursos, além dos nossos, e esses estudantes vão buscando cada vez mais conhecimento, eles vão buscando aprender e serem ativos nesse processo, né? Assim, serem protagonistas de aprender e usar esse conhecimento. Tá? E, professora Simone, o curso de terapia ocupacional está muito relacionado ao cuidado, né? Como que é a formação humana que o FMG oferece para esse estudante, né? Dentro também desses projetos de extensão, essa formação humana é muito importante. Como que ela funciona? Pois é, eu queria antes responder, né, que a sua pergunta primeira era qual a oportunidade dos cursos, né? Primeiro eu queria dizer para esse estudante que vai ter a chance de nos conhecer, de saber os nossos cursos, que a UFMG é uma grande oportunidade, né? A UFMG é a oportunidade de viver uma universalidade, né? Daí, assim, a gente tem a relevância das formações transversais, né? Que é a oportunidade, né, mais ampla do que essa, né? Do que acessar tantas áreas do conhecimento, uma mesma temática sob pontos de vista diferentes, né? Então, essa é uma questão, a grande oportunidade da UFMG. Agora, em relação à terapia ocupacional, Beatriz, a gente busca na formação desse estudante uma constante aliança entre a teoria e a prática, né? Pautada essa aliança teoria-prática, pautada no desenvolvimento do raciocínio profissional. Então, nossas atividades vão ter esse mote, né? Então, os projetos de extensão, como as professoras disseram, né, tem uma parceria da nossa unidade, comungamos de projetos afins, como esse que a professora Ana falou, no Hospital das Clínicas, com o neonato, esse também do transtorno do espectro do autista, né, do autismo, é um que eu destaco, que é o nosso LAIS, nosso Laboratório de Integração Sensorial, que presta um importante serviço à comunidade, né, atendendo as crianças com essa condição de saúde, a esses familiares, porque além de atender a criança, tem um projeto de extensão dedicado aos pais, aos cuidadores, né? A gente também tem um projeto de extensão muito interessante na área da saúde mental, que já foi também aqui, né, motivo de gravações de vocês, que é no Centro de Convivência São Paulo, é uma rádio, né, que os estudantes ali, eles estão em contato com usuários, promovem essa atividade da rádio, né? Eles fazem gravações, então com a professora Regina, nossa colega, um programa que está sempre, uma chamada, né, de extensão que é sempre evidenciada aqui pelo nosso CDCOM. E, bom, eu também estou tentando lembrar, a gente tem projetos na área do idoso, né, que promovam um envelhecimento com qualidade, em relação às crianças, né, o desenvolvimento infantil, por exemplo, tem esse. A nossa parceria, além do Hospital das Clínicas, também acontece no Hospital Risoleta Tolentino Neves, temos atividades práticas lá, né, atividades na área da neurologia,
né, com esse público aí que teve aí AVC, AVE. Então, o que mais? Então, área de desenvolvimento infantil, o adulto na neurologia, o adulto na saúde mental, o idoso. Bom, então, né, abrangendo essas faixas etárias aí também, tá? Não, são muitos projetos, né? EFETO, assim, deve ser uma das unidades que mais realiza projetos de extensão e mais atende a comunidade externa, né? Isso, eu também queria falar sobre as oportunidades da iniciação científica, né? O estudante da terapia ocupacional também participa como bolsista ou voluntário de projetos de pesquisa, né, com esse modelo da iniciação científica, também projetos de ensino. A professora Silvia falou da experiência dela no PMG, né, Silvia? E a gente também, terapia ocupacional, tem um programa de monitoria de graduação, já uma longa história aí que a gente oferta, as bolsas, né, e também a condição de voluntariado. Também um programa muito importante, que é o PET Terapia Ocupacional, um programa de âmbito nacional, e que nossos estudantes têm oportunidade de participar, de se ficar mais próximo, né? Eles promovem muitos eventos em que eles chamam um terapeuta ocupacional, atuante, né, para ter uma conversa, para saber mais como esse campo de trabalho. Então, né, é um grupo também que é beneficiado com várias possibilidades. Professoras, agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. A gente vai mostrar algumas imagens aqui na tela. Vocês vão adivinhar quais são esses espaços e falar um pouquinho para a gente o que acontecem ali. Professora Simone, você reconhece esse espaço? Ah, claro, esse é um hall, vamos dizer, né, assim, a nossa entrada ali é sempre muito bem cuidada, né, pela direção da unidade. Temos essas áreas verdes no nosso prédio, né, um prédio que entrega 3 cursos, então nós temos aí um encontro, né, uma área que é de encontro, de socialização. Nessa imagem né? a gente vê os estudantes, né, ao redor de uma mesa, conversando, interagindo. Quais outras atividades que acontecem? Tem eventos que ocorrem aí? Tem. Então, eu posso complementar. Ali é chamado espaço do xadrez, né? Então, desde a minha época, já sempre existe esse espaço xadrez, espaço da resenha, espaço de estudo também, e acontecem vários eventos aqui. A mostra de danças da professora Isabel, do professor Gustavo, assim, são eventos que esse espaço é pequeno para a quantidade de estudantes que participam, vem estudantes de outras escolas também assistir a este evento especificamente. Tem outros eventos também, mas esse evento da mostra de danças da professora Isabel, do professor Gustavo, é fenomenal. Pode passar a próxima imagem? Aqui a gente tem uma estrutura física bem grande que abriga uma piscina, né? Que espaços que são esses? Que é esse, deixa eu falar. Pode falar. Esse é meu espaço. Né? Eu sou professora das atividades aquáticas, então esse é o nosso CTE, o Centro de Treinamento Esportivo. Essa é uma piscina que é referência no Brasil. Aqui no Brasil tem uma piscina que tem um bulkhead. O bulkhead é uma parede móvel, que você coloca a piscina do comprimento que você deseja. Então, aqui nós temos os projetos de extensão que atendem aos atletas paralímpicos, a gente pode falar os convencionais. Nós temos o projeto aqui também da ginástica, do nado artístico, e eu dou aula nesse espaço maravilhoso. A disciplina de ensino de natação da licenciatura do bacharelado e atividades aquáticas acontece nesse espaço maravilhoso. Professoras, e o curso de vocês também realizam atividades nessa piscina, nesse espaço? O CTE é um centro de referência nacional, né? O Centro de Treinamento Esportivo, ele hoje abriga atletas que competem nacionalmente e internacionalmente. Ele é um centro de referência, com parceria com o Ministério, né, da Saúde. É um centro muito importante. E
ele abriga tanto projetos, eu não sei se terapia ocupacional está lá, mas a fisioterapia e a educação física tem muitos projetos. Então, a educação física com os atletas e os fisioterapeutas, eles trabalham nessa prevenção, na reabilitação desses atletas que vão competir. Então, a fisioterapia também trabalha. A gente não tem uma disciplina específica em piscina, mas existe um campo de atuação, mas a gente não tem uma disciplina no nosso curso, porém, as pessoas que desejam, né, trabalhar e têm oportunidades, assim como nos outros cursos, em projetos de extensão, em projetos de pesquisas do curso de fisioterapia, também têm a oportunidade de vivenciar esse espaço aí, que é fantástico. E a piscina é aberta ao público, professora? Ou o público não pode entrar? Que pena, porque eu já estava querendo ir, viu? Esse calor. Nós temos outras oportunidades, nós temos o CEL, né, que é o nosso clube aqui da UFMG, onde existem piscinas e ela é aberta aos estudantes, né, é possível, mas no CTE ele é para os atletas, né, para o treinamento dos atletas. Mas, Beatriz, caso você deseje conhecer o espaço, né, o espaço é aberto, vocês podem conhecer o espaço, mas infelizmente, assim, hoje eu vou dar uma nadadinha naquela piscina maravilhosa. Infelizmente, esse espaço, como nós temos a quantidade de atletas é muito grande, então inviabiliza esse espaço ser de convivência como é o espaço do centro esportivo. E ele é ocupado por muitos, né, assim, ele está sempre sendo utilizado com os atletas. A professora Ana mencionou aqui o CEL é o Centro Esportivo Universitário aqui da UFMG, tá? Só para a gente esclarecer. Pode passar para a próxima imagem, por favor. Aqui a gente tem a piscina e um professor dando instruções para pessoas que estão dentro da piscina. Professora Silvia, esse espaço do CTE, eu acho que a Ana já falou um pouquinho, que é aberto para estagiários, né? Como que funciona para o estudante que quer fazer estágio no CTE? Então, eu falo que o CTE, ele é bem amplo. Nós temos estudantes da psicologia, nós temos estudantes da fisioterapia, da comunicações, né? Então, é um espaço que vários estudantes, não é só, a gente não pode pensar, o espaço esportivo, educação física, nós não podemos limitar, tá ok? Nós temos que lembrar que esse é um espaço que nós temos atuação de vários profissionais, tá ok? Então, o estudante, ele pode fazer estágio, tá ok? Geralmente nós fazemos chamadas para esses estagiários, os estagiários se candidatam, né? E como tem uma quantidade que não é pequena, né, de estudantes que querem fazer o estágio lá, seja da fisioterapia, da educação física, nós temos que fazer essa seleção. Então, infelizmente, não são todos que desejam que estão lá, porque muitos desejam. Podemos passar para a próxima imagem, que também é do CTE. Aqui a gente tem uma pista de corrida com crianças competindo. Silvia, a Ana já falou que o CTE não é aberto para a comunidade, mas que tem projetos de extensão, né? Então, essa comunidade externa, nesses projetos de extensão, eles acontecem. Como que funcionam, assim, esses projetos dentro do CTE? Então, dentro do CTE nós temos vários projetos, nas aquáticas, nós temos nas lutas, nós temos no atletismo. Então, para o atletismo, há uma seleção de atletas mesmo, né? Porque, como se diz, nós temos que fomentar o esporte de alto desempenho. Então, o professor Márcio Prudêncio, ele tem chamadas para essas seleções, tá ok? E também aqui é um espaço para competições. Então, a comunidade externa, para além dos que estão treinando na pista do CTE, podem usufruir daquele espaço em competições. Nós temos diversas competições que acontecem lá. Lembrando que nós temos competições tanto dos convencionais, tanto o paralímpico. Então, quando a gente fala convencional, aquele que, entre aspas, não apresenta uma deficiência.
E professora Simone, o curso de terapia ocupacional, ele tem uma formação específica para crianças? Tem projetos de extensão que são voltados para esse público? Sim, terapia ocupacional tem uma área de atuação muito grande no desenvolvimento infantil, né, que abrange, então, a criança, várias condições de saúde que ela possa apresentar. E eu destaco também, né, o laboratório de integração sensorial, de novo, né, é uma atividade muito importante ali da nossa escola e que é associada a outros projetos, como eu disse, atendem as crianças, aos cuidadores dessas crianças, né, inclusive, tem uma demanda muito grande, sabe, crianças com transtorno do espectro do autismo, né, esse público, ali a gente tem um projeto bem especial. Tá. Professora, e a terapia ocupacional, ela tem parceria com outras unidades, tipo, da UFMG, tipo a psicologia? Quais parcerias que você se lembra, assim, que são as principais? O nosso curso, ele é, vamos dizer, interdepartamental, né, então, o estudante de terapia ocupacional, ele faz disciplinas no ICB, né, no Instituto de Ciências Biológicas, ele faz disciplinas na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a nossa FAFISH, né, a gente tem lá disciplinas de psicologia, uma disciplina de psicologia ligada a grupos e instituições, a gente tem antropologia, a gente tem sociologia, o nosso estudante também, ele frequenta os SECs, né, porque a gente cursa ali a estatística, a faculdade de medicina, então nós temos várias parcerias, né, e, pois é, agora no momento estou me lembrar de projetos específicos, mas com certeza tem professor, né, que faz parceria com a medicina, professor que faz parceria aqui com a FAFISH, né. Produção, pode passar a próxima imagem para a gente, por favor? Aqui a gente tem um homem, né, numa espécie de cadeira, que tem vários sensores ligados ao corpo e alguns profissionais monitorando. Professora Ana, que laboratório da fisioterapia é esse? Esse é o nosso famoso LAM, é o Laboratório de Análise do Movimento. Ele é um laboratório de ponta, de referência em pesquisas. Por meio desses sensores, é possível captar com detalhes cada movimento que esse indivíduo, né? Porque o principal objeto de estudo do fisioterapeuta é o movimento humano, com foco na funcionalidade desse indivíduo, né? A fim de melhorar a funcionalidade desse indivíduo. Então, nesse laboratório é mostrado aí um professor do nosso curso, né? Na realização de uma pesquisa, esse laboratório ele é usado principalmente para as pesquisas, ele é um laboratório multiusuário, né? Então, outros cursos podem utilizar também, mas ele tem sido... esse laboratório ele é bem interessante porque ele busca captar assim, nuances no movimento, pequenas alterações de movimentos que podem ser tratadas, reabilitadas. Então, lá existem estudos em todas as faixas etárias. A terapia ocupacional também faz estudos de pesquisa nesse laboratório, educação física também. Eu acho que, escutando as duas falando, eu acho que o mais importante da UFMG é a gente pensar nessa oportunidade do profissional de vivenciar essas oportunidades de vivência interprofissional, porque você pode participar de um projeto no CTE, você pode participar de um projeto no LAM, e lá você vai ter a oportunidade de conviver com estudantes, professores de diversos cursos, para entender a respeito da importância de atuação em equipe, né? Porque quando a gente trabalha na área da saúde, a gente não trabalha de forma individualizada, a gente trabalha numa equipe interprofissional, então essa convivência permite isso. E aí nesse laboratório é uma oportunidade de entender melhor sobre o movimento, sobre diferentes olhares, né, dos diferentes sujeitos que estão lá. Sim. Agora eu vou chamar duas imagens, elas se tratam das mesmas coisas, né, são essa mulher que está realizando um salto, também tem sensores conectados ao corpo, e uma profissional avaliando esse salto. Pode passar a segunda? Aí. Professora Ana, você mencionou que o laboratório de fisioterapia, ele é de ponta, né? Você pode falar um pouquinho mais se a fisioterapia, ela tem muitas tecnologias de ponta, como que é? Tecnologia, assim, não é uma área
tecnológica, Uhum. né? Mas a gente utiliza da tecnologia ao nosso favor. Então, hoje a gente tem, além desses laboratórios que permitem a captação de imagens de uma forma bem específica, a gente tem tecnologias mais simples, como, por exemplo, aplicativos que podem ser utilizados no celular, que também conseguem, existem pesquisas comparando o que um aplicativo consegue observar com esses laboratórios de ponta, porque você não consegue levar um laboratório desse para a vivência real do dia a dia, né? A gente consegue estudar esse movimento de forma tão detalhada somente em pesquisas. Então, a associação disso, né? Pesquisas que conseguem verificar se aquilo que é encontrado no laboratório de ponta também pode ser observado numa tecnologia mais simples, mais acessível à comunidade, isso pode ajudar muito no entendimento do movimento para esse profissional. Então, a gente também tem utilizado a tecnologia nesse sentido. Ai, que legal. Professora Simone, falando dessas tecnologias, né, o desenvolvimento digital, remoto, ele mudou os hábitos humanos, né? A gente tem hábitos cada vez mais diferentes. E como que essa mudança modificou também a demanda dos profissionais de terapia ocupacional e também dos outros? Eu só queria falar um minutinho, a gente não tem imagens aqui, mas a gente tem no curso de terapia ocupacional o laboratório de atividades diárias, né, o laboratório de AVD. Então, é um espaço que simula uma casa, né, de forma que a gente pode ali checar com o cliente quais as dificuldades que ele está tendo para conduzir essa rotina. Né? Então, esse é um espaço. A gente tem também o laboratório de recursos terapêuticos, que aí, né, tem uma diversidade de instrumentos, de equipamentos que porventura possam vir a ser utilizados no atendimento a partir da demanda dessa pessoa, né? E aí você traz a dimensão tecnológica, a gente também incorpora, né, isso, né, que o mundo hoje nos coloca. Por exemplo, a terapia ocupacional atua na área da saúde física, né, ou, enfim, de uma forma geral, com o desenvolvimento de órteses e tecnologia assistiva, entendeu? Então é isso, né? Qual a dificuldade que a pessoa está ali para realizar uma atividade e que tipo de dispositivo ela vai precisar. Então, a gente também atua com isso, a gente tem parceria com o departamento, me lembrando aqui, de engenharia mecânica na confecção dessas órteses, e o estudante tem oportunidade de participar. Então, com certeza, a gente também absorve a dimensão tecnológica da contemporaneidade na atenção à pessoa, né, a esse usuário que nos procura. E, professoras, como que a tecnologia modificou a demanda dos profissionais de fisioterapia e educação física? Olha, eu acho que a pandemia veio aumentar o olhar a respeito do uso da tecnologia para aumentar as oportunidades, por exemplo, dessa prática. Então, durante a pandemia, nós começamos a desenvolver atendimentos via telesaúde, né? Eles já existiam, principalmente internacionalmente, mas aqui no Brasil eles não eram muito utilizados. E aí, o nosso conselho, né, que é comum da fisioterapia e da terapia ocupacional, ele permitiu o uso da telesaúde para atendimento. Então, a gente hoje consegue fazer ações de reabilitação pela tecnologia, né? Então, a gente consegue entrar na vida ou na casa de um indivíduo pelo computador, e a gente consegue ofertar um atendimento para pessoas que estão distantes, que estão em áreas rurais, e que tenham um mínimo de acesso à internet, que hoje já não é tão difícil assim. Então, a gente tem conseguido chegar nas casas de outras pessoas por meio da tecnologia também. Então, aumentou os cenários de prática, as oportunidades de prática para a gente também. Então, na pandemia, em relação à educação física, foi bem interessante, porque aquelas pessoas que já faziam atividade física buscaram a atividade física por meio de aplicativos, atividades online, e também as pesquisas fomentaram a importância da atividade física, mostrando, inclusive, que aquelas pessoas que eram mais ativas, os problemas decorrentes do Covid eram minimizados, né? E isso foi bem interessante. Então, fortaleceu ainda mais a importância do sujeito ser ativo, né? Então, realizar uma prática de atividade física. Imagina.
ou até mesmo do esporte, e foi bem interessante. E o que aconteceu? Surgiu um nicho de mercado, na verdade não surgiu, né? Fortaleceu um nicho de mercado que foi você praticar a sua atividade física na sua casa. Então, nós temos aí algumas, eu posso falar da Mamãe Sarada, que é Que nome interessantíssimo. Foi uma aluna nossa do mestrado, né? E ela tem esse aplicativo Mamãe Sarada. Então, assim, é a possibilidade de você estar em casa com a sua família, mas você não ter a necessidade de sair, que na época da pandemia nós não tínhamos essa possibilidade, mas muitas pessoas permaneceram em casa. Hoje a gente tem a oportunidade do usuário escolher se ele quer fazer à distância ou se ele quer fazer presencial. E ele tem essa oportunidade que antes a gente não vivenciava, né? Eu acho que para todas as profissões. Fortaleceu, né? Que ótimo. Professoras, e se eu fosse uma estudante que tivesse em dúvida entre os cursos da EFETO? Como que vocês me convenceriam a ir para cada um deles? Pode começar, professora Simone. Puxa, essa pergunta é difícil. É um desafio, quase, né? É um desafio, pois é. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro, né, é isso, tem um apelo da área da saúde, né, acho que tem esse ponto, é a área da saúde, somos nós três, mas eu vejo que, então, esse estudante, né, ele teria interesse em trabalhar com esse cotidiano das pessoas que têm alguma condição de saúde, que compromete esse cotidiano, e daí como vai ser esse processo de retomada dos seus papéis ocupacionais. Então, né, é um curso que é saúde, mas muito permeado pelas humanas. Então, não é a questão da patologia, né? A gente quer saber de como que repercute no dia a dia aquela condição de saúde, é lidar com a capacidade que a pessoa tem de realizar suas atividades a despeito de uma condição de saúde, né? De um acometimento aí que ela apresenta. Então, é um curso, assim, que os estudantes, né, eles ficam, né, mesmo encantados, né, mas não sabia que a gente vê. Então, a gente faz uma interface ali com a psicologia, mas tem também, né, a questão de lidar com o tratamento, né, saber de uma condição de saúde, de uma doença, e como que se impacta a rotina da pessoa. Bom, eu acho que o terapeuta ocupacional, ele lida com essa perspectiva da criação, né, da possibilidade de criar uma outra condição a partir de uma dificuldade que está posta, né, e daí você usa vários recursos, você pode lançar a mão, né, da arte, né, de atividades diferenciadas da tecnologia, para que essa pessoa tenha mais autonomia gerenciando esse dia a dia dela. Né? Então, é uma escolha que te coloca ali em xeque o tempo inteiro, para você pensar junto a esse cliente, focado nesse usuário, paciente, possibilidades para ele. Né? E professora Ana? Eu acho que nós temos aqui 3 áreas muito afins, elas são muito próximas mesmo, e a gente permeia um pouco cada uma delas. As características talvez sejam similares desses estudantes, porém o foco da fisioterapia é o movimento, é entender muito bem sobre o movimento humano. A gente atua tanto na prevenção quanto na educação, né, desse movimento, mas o nosso olhar ainda, a maior área de atuação do fisioterapeuta ainda é na reabilitação. Então, na reabilitação desse movimento, o estudante que normalmente busca fisioterapia, ele já teve contato com a fisioterapia anteriormente e ele, muitas vezes, ficou encantado com o olhar desse fisioterapeuta. A gente escuta muito isso. Nossa, eu escolhi fisioterapia porque eu acompanhei a minha avó na fisioterapia, porque eu acompanhei a minha sobrinha na fisioterapia, porque eu tive uma lesão no joelho e tive que fazer fisioterapia, e eles se encantam pelo processo. Então, é esse processo do raciocínio clínico, de entender o movimento, e que aquele movimento não é específico para uma única articulação do corpo, não é um problema no joelho, mas sim no indivíduo, interagindo com o ambiente que ele está ali inserido. Então, a gente busca sempre olhar para aquele movimento
pensando no contexto, né? Como que aquele indivíduo usa aquele movimento no seu dia a dia. Então, é um estudante que vai ter que pensar em como organizar o seu raciocínio para entender bem aquele movimento e como que a gente pode fazer para ajudar aquele indivíduo a ter uma melhor funcionalidade. E na educação física, professora? Então, Beatriz, em questão, eu vou começar pelo corpo docente, nós temos corpo docente de excelência. Então, na TO tem excelentes professores, profissionais, pesquisadores, top. Fisioterapia também, professores top, né? A educação física não ficaria atrás, né? Nós temos um corpo docente, assim, bem qualificado, tem professores com renome internacional, né? Mas a educação física, nosso campo de intervenção também é no movimento humano, só com olhar para a atividade física, para o esporte, né? Então, quando a gente pensa, eu vou fazer TO, ou vou fazer fisioterapia, ou vou fazer educação física, o estudante vai lembrar que ele vai trabalhar com promoção de saúde também, e pode trabalhar junto com o fisioterapeuta, pode trabalhar junto com o TO, né? Eu vou trabalhar com treinamento de alto desempenho, eu vou para um time de futebol, eu vou trabalhar com o fisioterapeuta, muitas vezes com o TO também, né? Mas o principal é o movimento corporal humano pensando no exercício, né, na atividade física e no esporte. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, então é o fim. Foi ótimo ter vocês aqui, muito obrigada pela presença. Quem quiser saber mais sobre a mostra, a gente tem um site, www.ufmg.br/mostra, que você pode acessar para saber mais informações sobre os cursos. Não se esquece de seguir a gente também no Instagram, @mostra-sua-ufmg, e no TikTok, UFMGBR. Também se inscreva aqui no canal da TV UFMG e curta esse vídeo. Tchau! Obrigada, professoras. Tchau. Mostra sua UFMG.